Boa. O É Davi isso. falou, né, que não sei a palavra que ele usou, de tentar trabalhar com meta design. Acho que tá todo mundo tentando também. Eu brinco com o Caio que eu só faço essas coisas para ele para ver se uma hora eu entendo, porque desde 2013 já li o livro, já fiz um curso, aí eu fiz outro curso, aí ele fiz outro curso. Falei, pô, uma hora cai a ficha. Aí eu fico pilhando aí pra gente fazer essas coisas aí. Até eu te falar uma coisa sobre isso, Thiagão, que tem. É engraçado que eu tive muitos papos com o Davi, que a gente trabalhou alguns projetos, né? E sempre tem papos paralelos. E um dos papos que surgiu, que acho que é muito interessante, tem a ver até com o método o método pedagógico que a gente está aplicando, ou andragógico, se você for purista, que a gente está aplicando aqui para esse curso, que tem a ver com esse universo do dojo, né? O dojo não é para quem está aprendendo, né? Ou pelo contrário, está todo mundo aprendendo, inclusive o sensei, né? O sensei também está aprendendo sempre. Então o dojo é um lugar de, 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 de encontro para aprimorar a sua técnica, a sua capacidade. Eu tenho percebido cada vez mais essa prática do meta-design é um pouco parecido com isso. Eu tenho certeza que o Davi e o Thiago já fazem meta-design, mas eles continuam curiosos e continuam querendo ver isso mais de perto. E tem pessoas que já fizeram curso também outras vezes e fizeram várias vezes. Eu percebi que tem um pouco essa coisa, de cada vez é diferente, né? Cada vez é como se fosse o treino de uma arte marcial, né? Você pode ser um sensei, pode ser um faixa preta, não sei se tem 10º dan, tem 10º dan? Davi, tem, né? Então tá, Tem. 10º dan, mas você sempre tem algo novo para aprender, né? Você pode ser o sensei da turma, o cara mais competente ali. Mas sei lá, de repente o seu aprendiz te faz um golpe estranho, de um jeito estranho, você fala, caralho, eu não tinha esperado essa. E você aprende alguma coisa, né? Então, sempre isso. A palavra dojo significa lugar da prática. Olha só, não sabia disso. É isso, é o lugar que se Legal. pratica, é isso mesmo. Olha só, muito bom. E aí, bora Perfeito. falar de VUCA um pouco? VUCA. Compartilha aqui? Manda bala aí. Você quer puxar, Tiagão? Opa, cadê? Tá aqui. Pô, a gente, né, vem conversando um pouco sobre o VUCA, de onde ele veio, né? Eu estava falando aqui um pouquinho antes, o VUCA, esse conceito aí surgiu pouco depois ali da queda do Muro de Berlim, né, no fim dos anos 80. Foi cunhado pelo exército americano, começou a ser, esse conceito começou a ser falado ali nos Estados Unidos para tentar descrever um mundo um pouco diferente do que estava todo mundo acostumado até aquele momento, né? Aquele momento era muito mais, talvez, linear, né? Muito mais fácil de entender os lados, né? Você tinha lá o mundo socialista, União Soviética, tinha o mundo capitalista, Estados Unidos, e com a queda do mundo, o exército percebeu ali que talvez as coisas iam se misturar um pouco mais, cada vez mais, e aí ia trazer esse contexto aí de volatilidade, de incerteza, de complexidade e de ambiguidade, né? Eu acho que começou por ali, né? E aí, pelo que a gente conhece, a coisa foi se disseminando pelo contexto corporativo. O pessoal percebeu que isso faz sentido para todo mundo, né? E de maneira Exatamente. geral, pessoal... Fala Então, para e ele, tem Tiagão. só uma coisa que eu queria complementar, né? E tem muitos autores que falam sobre esse conceito, né? Eles falam, tem muitos sistemas que a gente interage, que ele é bem característico do VUCA, né? Ele é muito volátil, muito incerto, super complexo e ambíguo. E tem alguns sistemas que ainda são talvez mais simples, né? Então, se você pegar lá uma receita de bolo, é um sistema meio simples ali. Você pega uma receita, faz, você consegue minimamente ter um bolo no final daquele processo, né? Num sistema complexo, você não pode atacar um problema que está dentro do mundo VUCA, né, nesse sistema complexo, da forma que se atacaria no mundo simples, né? E aí está a grande perigo, aí está a grande tragédia, né? Você está atuando no mundo super volátil, incerto, complexo e ambíguo, com um mindset super linear cartesiano, né? Você vai ter problemas graves aí, né? Pois é. É interessante isso, né? O Davi também estava comentando que quantos conceitos que a gente conhece de estratégia empresarial têm origem no mundo militar, né? E eles são ressignificados nessa transição, né? Mas é interessante a gente ter que definir o mundo VUCA, né? Porque o mundo VUCA é como se, uma certa maneira de entender, uma das coisas que até a gente vai discutir no curso é como, na verdade, o mundo VUCA é a regra. A exceção é a receita de bolo que o Thiago comentou agora, né? A gente
encontrar coisas simples, que sejam absolutamente certas nas nossas ações, que não sejam voláteis, ou seja, não mudam de momento para momento, né? E que não exponham o mundo de maneira ambígua, é quase que impossível, é muito difícil. Então, mas é engraçado que, mesmo sabendo disso, hoje em dia, a gente passou muito tempo tentando encarar o mundo pelo oposto disso, né? As coisas tinham que ser, de fato, muito simples, muito diretivas, muito claras. Você não podia questionar isso, né? E, de repente, nos últimos anos, a gente começa a perceber que é o contrário, né? Até uma brincadeira que as pessoas falam até naquilo que parecia que não era VUCA, se você procurar, você encontra dimensões VUCA, né? Então, até na receita de bolo, se você quiser entender a espuma, o processo de emulsificação que a massa tem junto com o ovo, entender por que o bolo sola de vez em quando e não sola em outras situações, até ali você acaba encontrando a complexidade, você encontra também a volatilidade, né? Outro dia eu estava vendo um mini documentário super interessante a respeito da história do fermento artificial, pessoal, fermento em pó. Super interessante essa história. E a gente raramente usa o fermento clássico, que era o fermento vivo, né? A gente usa o fermento que, na verdade, é um produto químico que, em contato com ácido, que quase todas as comidas são ácidas, ele expande pra caramba, gera gás e aí o bolo cresce. E aí tinha toda uma sacada lá, que com o fermento natural você podia deixar horas a massa pronta. Não, agora você tem com o fermento químico, você tem que botar logo no forno, senão a coisa não dá certo. Então é muito louco isso, né? Quer dizer, aonde você quiser procurar, você encontra isso. Tá? Até eu estava brincando com um grupo, eles estavam tentando entender a diferença entre sistema e ecossistema, né? Aí eu falei, olha, o sistema é aquilo que a gente acha que entendeu tudo, mesmo que não tenha entendido. O ecossistema é aquilo que a gente sabe que não entendeu tudo e lida dessa maneira. Ou seja, o ecossistema está mais ligado a esse mundo VUCA, enquanto o sistema seria a tentativa da gente reduzir as coisas em coisas que a gente consegue entender, né? Aquela coleção de objetos que integrados formam um sistema. O ecossistema é a mesma coisa, é uma coleção de objetos integrados, só que de outra natureza. Né? Aí tem essa brincadeira que a gente já faz há um tempo aí, que é falar a seguinte coisa, né? Mas será que é VUCA mesmo? Será que não pode chamar de outro jeito? Até porque VUCA é uma palavra super sonora quando a gente fala com a pronúncia brasileira, né, do português brasileiro, mas ela tem origem no inglês, né? O que seria... caramba, o sistema está andando sozinho, pessoal. Como é que seria a gente falar isso no português, né? E aí, dentro disso também, eu sempre provoquei, olha, tanto a volatilidade, a incerteza e a ambiguidade são importantes, mas, ao meu ver, elas são fatores que brotam da complexidade. Ou seja, primeiro entender a complexidade, depois a gente consegue entender bem mais fácil os aspectos da volatilidade, da incerteza e da ambiguidade, né? Eu sempre brinco aí que dá para falar de outro jeito. Em vez de falar VUCA, a gente pode falar Sevilla. Também sonoro, né? Também tem um som bom assim, mas sei lá, aí fica a critério de vocês, né? Se fala VUCA ou fala Sevilla. Mas aí a brincadeira do Sevilla é que o foco é na questão da complexidade. Primeiro a gente entende a complexidade. E aí fica bem mais fácil entender como é que a gente pode trabalhar com volatilidade, como a gente pode trabalhar com incerteza e ambiguidade. Né? Alguns aspectos interessantes conceituais sobre isso. Incerteza a gente dedicou o encontro inteiro, né? A pessoa se lembra, o primeiro encontro era sobre isso. A questão da ambiguidade era muito interessante, porque ela está ligada também ao mundo da filosofia, né? Quando a gente define alguma coisa pela linguagem, e a gente define alguma coisa no mundo jurídico, por exemplo, a gente define alguma coisa para acertar a linguagem entre colegas de trabalho, por exemplo, a gente está querendo exatamente restringir a ambiguidade. A gente quer reduzir a ambiguidade na nossa fala. Porque a ambiguidade é uma característica fundamental da existência, né? Só que o que acontece? A gente acaba se incomodando com ela, porque a gente percebe que geram confusões e entendimentos estranhos. A gente tenta excluir a ambiguidade. E o que a gente percebe hoje em dia, inclusive pelas vias da filosofia contemporânea, é que a ambiguidade é um negócio inevitável, ela está aí. Né? E ambiguidade não significa aleatoriedade. Notem que o aí não é aleatório. Aleatório é o que acontece sem qualquer lógica, uma coisa sem pé nem cabeça. A ambiguidade não é isso. A ambiguidade, quando você fala de alguma coisa, ela pode significar várias coisas correlacionadas. Eu adoro a palavra frigideira. A gente sempre esquece que ela está ligada à palavra refrigerador. Como é que pode ser uma coisa que frita ovo, pode ter um som parecido com uma coisa que congela água? Né? Como é que pode ser isso? Que a palavra frígide, essa origem frígide, né? O frigidarium, no mundo, na época romana, na época da Roma Antiga, essa era uma palavra que tinha ambiguidade implícita nela. Ela significava as duas coisas quentes e frias. Morno não é frígide. Morno é morno. Frígide é congelado ou então fritando. Um dos dois, né? Interessante isso. Assim como a palavra logos, no grego, que é tão importante para o mundo contemporâneo, tudo que tem logia no nome é uma palavra importantíssima, né? Arqueólogo, biólogo, sociólogo, por aí vai, né?
São todas ciências que o logo aí quer dizer palavra no grego. Mas é muito interessante que a palavra logos no grego significa juntar, juntar, ou significa separar. Separar ou juntar. Interessante isso, né? É como se você brincar com Lego. Quando você brinca com Lego, você está juntando ou separando, né? Ou seja, de novo, uma coisa ambígua, né? Não quer dizer outra coisa, quer dizer isso. Ou seja, a ambiguidade não tem nada a ver com aleatoriedade. A ambiguidade tem a ver com coisas que são intrinsecamente ambíguas. Elas expõem mundos conflitantes, né? Dentro de uma coisa perfeitamente lógica. Não tem nada de absurdo nisso, né? E, por fim, volatilidade é essa coisa de mudar de momento para momento, né? A transitoriedade do mundo, né? Essa é até uma outra conexão com a cultura oriental, né? Quase todas as culturas orientais compreendem o mundo como um ambiente transitório, né? A volatilidade seria uma transitoriedade rápida, acelerada, aquela que não dá nem tempo de se acostumar com ela, já mudou, né? Mas enfim. Davi, Thiago, vocês querem complementar aí, meu? Eu só lembrei de uma coisa que você falou desse lance da palavra, né, da frigideira e tal. Eu não vou saber a referência, depois eu vou lembrar que eu busco ao longo da nossa conversa e põe para vocês. Mas eu estava lendo um doutorado de linguística de um pesquisador da USP, eu me lembro que era um oriental, e que ele ia trabalhar falando sobre a forma de pensamento e a linguagem, que normalmente a gente entende a linguagem como distinção, né? Eu vou dizer o que uma coisa é e o que ela não é. E aí o estudo que ele faz, ele se baseia muito na língua árabe, e ele diz que eles têm um jeito de pensar a linguagem que ele chama de pensamento confundente. Que é isso? As palavras não estão lá para discernir, mas aí confundir, e aí no sentido de confundir, tornar fundido, né? Fusão. E aí é uma palavra, uma expressão ou algo que pode dizer uma coisa, pode dizer outra. Depende do contexto, depende de quem disse, depende da carga de quem escuta. Ela contém nela essa fusão de significados e por isso é muito mais rica. Então trabalhar com jogos de linguagem, com imagens, tem essa sagacidade que às vezes parece uma piada, porque quer dizer uma coisa e na verdade é outra. Então é uma lógica de organização também da linguagem, né? Da sua natureza. Não é só a distinção. E às vezes a gente tenta construir o discurso mais coeso e claro possível para dizer o que é e o que não é. Mas a gente não vai dar conta, a gente vai reduzir, apresentar apenas um aspecto, uma perspectiva. Né? Muito legal essa coisa do confusionismo. Teve um projeto que eu estava com o Davi que a gente exercitou muito, né, Davi, isso? Porque era uma organização, acho que não precisa citar o nome, mas enfim, que gosta muito de exigir precisão no que se fala. Deus do céu, dá um trabalho isso, pessoal. E é interessante que o confusionismo, ele de novo também não é aleatório, né? Tem alguns conceitos que a gente vai ver no curso também, e a gente sempre usa nos trabalhos, que é a confusão intencional entre os conceitos de ambiente, tecnologia, mídia, comunicação e presença. Esses conceitos todos, parece que são coisas... presença é uma coisa, tecnologia é uma outra. É interessante, a partir do trabalho do McLuhan, você percebe que aquilo que você entendeu que funciona para tecnologia, você consegue aplicar a noção de ambiente, você consegue aplicar a noção de presença e funciona. Que tem muito a ver com uma coisa, um conceito fundamental para esse trabalho, que é o conceito de bias ou enviesamento, que é um conceito super pragmático, né? Que é como que a gente entende uma tecnologia quando ela é disponibilizada. Que é a mesma maneira que a gente entende o ambiente que está à nossa volta, a mesma maneira que a gente entende a cultura que está à nossa volta. Então, parece que fica uma coisa indistinta, tudo misturado, mas é um pouco mais sofisticado que isso, de novo, né? O confusionismo não é exatamente essa mistura e acabou, né, Davi? É mais um trânsito entre essas palavras que se fundem nos seus significados, a gente consegue transitar. É muito legal isso. E por incrível que pareça, muito pragmático. Né? Enfim, muito legal. Bom, pessoal, isso aqui é uma coisa que eu vou passar super rápido, que acho que muita gente conhece, que é essa coisa da história da computação, porque tem a ver com, muito do contexto CEVIA ou VUCA, no mundo contemporâneo, tem a ver com isso, né? Tem a ver com a banalização da computação. Então, lei de Moore, que tem a ver com barateamento da computação, barateamento dramático, né? Então, o Moore, lá em 65, ele conseguiu vislumbrar esse futuro, né, de computador como item de consumo de massa. Uma coisa super interessante. Lá, essa charge de 65, vendendo um computador na rua, imagina que absurdo. Hoje em dia é a coisa mais banal, né? Enfim, a gente tem essas várias etapas aí da computação, daqui a pouco eu vou explicá-las melhor, mas tem a ver com vários momentos históricos aí, que à medida que a computação foi ficando mais barata e mais miniaturizada, ela só não ficou só mais barata e miniaturizada, ela mudou de função social. E à medida que ela vai mudando de função social, ela vai entrando cada vez mais nos aspectos mais profundos da nossa cultura, sociedade, economia, governo, governança e por aí vai. Né? E é interessante entender que computadores de fato estarão por todos os lugares nos próximos anos, é uma coisa inevitável, isso já está acontecendo.
tende a ser uma coisa mais banal do que papel no lixão, literalmente, isso tende a acontecer. Tem gente brincando que a gente vai comprar computador a granel, que eles vão ser tão baratos, tão miniaturizados, que não tem como comprar de outro jeito. Se parece maluco isso, pessoal, hoje em dia, uma das tecnologias mais comuns que a gente está começando a ver, a multiplicação dela brutal, é a computação chamada computação ubíqua, muito popularizada por um conceito chamado IoT, Internet das Coisas. E a gente já anda comprando computador em balde. A gente não compra um computador, a gente compra logo um balde de computadores, né? Ou então um computador em rolo. Cada etiquetazinha adesiva dessa aí é um computador completo, que a gente usa para uma função super burrinha, super simplinha, que é chamada de identificação por radiofrequência, famoso RFD. Você já deve ter visto isso em CD e produtos à venda em lojas, né? Isso são computadores completos, pessoal. Daria para rodar o Excel nesse, ou então, sei lá, o Word nesse computador. Só que ele é muito pequenininho. Essa coisinha preta aqui é o computador, todo o resto é uma antena. Isso aqui tudo cobre uma antena. Isso aqui é uma etiqueta de RFD que custa centavos de dólar. Cara, eu não vou comprar isso um por um, eu vou comprar num rolo, tipo papel higiênico. Ou seja, vai acontecer isso, né? Computadores serão muito numerosos. Tem uma transformação interessante que a gente já vê na economia, que é a transição de produto para serviço. Essa é que gera uma mudança brutal nas relações comerciais, né? A gente não está mais falando aí de comprar um produto, mas sim aderir e participar de um serviço, né? E até por isso que você paga algum valor pelo seu computador de bolso, que a gente chama de smartphone. É porque ele é tão barato que você não paga por ele, você paga para aderir não a um só serviço, mas aderir a uma constelação de serviços integrados pelo celular, né? Outra coisa que está acontecendo é essa transição de posse para acesso, né? Cada vez menos a gente vai comprar um produto, a gente vai muito mais aderir a um serviço porque a gente quer ter acesso ao que aquele produto nos traria, né? A gente até vai esquecer a ideia do produto. O produto vai estar embutido no processo. A gente quer ter acesso à coisa. Isso está se estendendo para muita coisa. Isso tudo tem a ver com VUCA, pessoal, que a gente está vendo exatamente um incremento daquelas 4 adjetivos lá, né? 4 substantivos. E aí, outra transformação profunda que a gente está vendo é cada vez mais a população participando da elaboração daquilo que ela usa. Produtos ou serviços ou qualquer outra coisa, né? Raramente a gente vai ver a situação clássica em que você compra o famoso as is, o famoso turnkey, né? É do jeito que é e você tem sempre um processo de cocriação. Isso, inclusive, está mudando a maneira que as empresas gerenciam o relacionamento com os seus clientes ou consumidores, né? E, por fim, a gente chega num conceito que é o que está por trás de tudo isso, né? O computador forçou essa transição, que é a transição da gente... antes a gente entendia o mundo como uma coleção de objetos. Inclusive, esse é o termo que se usa na ciência. Qual que é o seu objeto de estudo, o seu objeto de conhecimento? Como se fosse uma coisa estática. Lembra do VUCA? É uma coisa não volátil, uma coisa estática, parada. Que a gente sabe hoje em dia, a gente cada vez mais é uma transição histórica de caráter epistemológico, científico e tecnológico, que a gente sabe que as coisas são processos, elas não são coisas, né? Até para a tecnologia não é mais uma coisa, a tecnologia é você participar de um processo. A economia é um processo e por aí vai, né? Ou seja, entender muito mais o mundo como essa coleção de processos interligados, né? E aí, para concluir esse blá 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 sobre tecnologia, é legal ver isso aqui, né? Quer dizer, que são a sucessão de paradigmas de computação que a gente está vendo, né? A primeira fase, aquela de grandes computadores, eram milhares de computadores no mundo. Era pouco, tinha já bilhões de pessoas no mundo e alguns milhares de computadores. Veio a segunda onda, que é da computação pessoal, a gente começou a ter milhões de computadores, né? Bilhões de pessoas no mundo e milhões de computadores. Não era uma coisa tão popular assim. Com o smartphone, a gente está falando a respeito de bilhões. Basicamente, no mundo do smartphone, a gente tem um por pessoa, e essa é a tendência. A maior parte dos países do mundo, inclusive os países pobres, tem hoje em dia uma paridade de 1 para 1 quase, né? Essa é uma tendência, né? Só que não para aí, né? A gente está entrando agora na famosa computação ubíqua, que a grande manifestação é o IoT, né? Mas a gente está falando agora de trilhões de computadores. Literalmente vai ter muito mais computadores no mundo do que seres humanos. Só que não são computadores como esse que a gente está usando agora, né? São aqueles miniaturas ou rolinhos, como eu falei agora há pouco. Só que não para aí. O pessoal tem falado que a próxima tendência, uma que vai começar a aparecer nas próximas décadas, é a tal da computação ambiental. O computador é tão miniaturizado e tão comum, tão onipresente, que ele está em tudo. Ele está no tecido do seu corpo. Você vai engolir uma pílula e... Enfim, você já ouviu esses papos todos, é o grande papo do futurismo VUCA. Você vai engolir uma pílula com nanorobôs que vão entrar no seu corpo e vão fazer o diagnóstico para você. Sim, sim. Mas muito mais outras coisas, né? Vai ter computador em todas as plantas, vai ter... A gente não sabe muito bem o que vem pela frente, pessoal, mas isso é muito provável. A gente está falando aí de quadrilhões de computadores. É isso que se prevê a sério, tá? Isso aqui não é delírio, tá, pessoal? Isso que tende a acontecer, né?
Enfim, o que é super importante é que isso acaba mudando a maneira que a gente organiza o mundo. Tem muita gente falando aí que a computação quebrou o contrato social, sabe o contrato social do século XVIII? Ou seja, o jeito que a gente pensa jurisdição, o jeito que a gente se relaciona com as empresas e governos tende a mudar porque o próprio contrato não funciona mais. Como assim um contrato? Contrato social, pessoal. A legislação não opera mais como não operava antes. O computador fez isso, né? Então, como é que fica, né? Ou seja, mudanças constantes a ponto de a gente não conseguir definir as coisas a tempo hábil. Ou seja, a legislação está sempre correndo atrás daquilo que está acontecendo na vida cotidiana. Isso é bem VUCA ou SEVIA, né? Davi, Tiagão? Uma contribuição? Não quero ficar atropelando aqui. Tá com pau? Tô com pau. Vai lá, vai Maravilha. lá. Pois é, tem essa outra dimensão aqui que é a automação de emprego, né? Não sei se vocês acompanharam esse estudo que foi feito já há muitos anos, 2012, 2013, em que o governo americano queria entender qual que era a tendência de cada ocupação profissional ser automatizada, portanto, gerar desemprego, né? E aí esse levantamento mostrou que a tendência era enorme em muitas áreas diferentes, uma coisa meio assustadora, assim. E esse diagrama foi feito por um cara que trabalha com visualização da informação, que acho que não está o nome dele aí, mas depois eu encontro, quem quiser eu mando para vocês. Um cara que trabalha com data vis, né? Data visualization. Ele fez esse diagrama que é muito legal. É o seguinte, cada barra dessa é o número de milhões de pessoas, representa, né, o número de milhões de pessoas que estão trabalhando numa certa ocupação. A primeira lá do alto, não sei se vocês conseguem ler na tela de vocês, tá? Retail salespersons, seria pessoas que trabalham em varejo, né? Ou seja, vendedores de varejo, seria isso, né? E ali está indicando que naquele momento, né, 8 anos atrás, 7 anos atrás, a gente está falando de 4,5 milhões de americanos que trabalhavam nesse setor, como vendedores em varejo. E aí o que ele estava dizendo? Em 10 ou 15 anos, isso se reduzir para, você consegue dar uma olhada ali, mais ou menos 400 mil. Mais ou menos menos de um décimo disso é o que ia virar. Ou seja, a parte branca dessa barra é o que vai desaparecer de emprego e a parte preta é o que permanece. E aí, se você começa a procurar as barras que estão pretas, ou seja, que vai permanecer desemprego, você tem surpresas. Por exemplo, né? Enfermeiros, você é uma profissão que não vai desaparecer no futuro. Professores de escola primária, escola secundária, desculpa, ensino fundamental e ensino médio, vão continuar existindo muito bem, né? Administradores que trabalham com recursos humanos e trabalham com gestão de pessoal. Ou seja, o que está dizendo esse diagrama, né? Profissões que trabalham com dimensões da psique, que tem a ver com complexidade, ou seja, entender a psique do outro, empatia, compreensão de contextos complexos, entender o VUCA. São profissões que vão continuar. Se você é um cara que faz um trabalho mecânico, previsível, o mundo, ou seja, habitando o mundo não VUCA, você vai desaparecer. E não é uma questão de... Não é porque é bola de cristal, pessoal. É meramente o seguinte, é um princípio da própria computação de novo. Tudo aquilo que é muito formal, muito determinista, muito controlado, pode ser, portanto, automatizado. Então, você pode ser automatizado. Se você dedicou a sua vida a fazer um trabalho mecânico, você dançou. Você está fora da jogada. E isso, inclusive, se estende para profissionais que fazem o mesmo tipo de coisa repetitiva, só que muito, muito complexa. É interessante isso, né? Ou complexa ou, digamos assim, difícil. Melhor, complicada. Acho que a palavra precisa seria mais complicada. Por exemplo, médicos que trabalham com medicina diagnóstica. Típica coisa complicadíssima, né? Você olhar uma imagem e falar assim, putz, isso aqui é um tumor? Não, isso aqui não é um tumor. Incrivelmente, vocês devem saber de um caso famoso que está circulando há um bom tempo aí, que a China desenvolveu uma série de sistemas de inteligência artificial e um deles é capaz de fazer diagnósticos de doenças difíceis de serem diagnosticadas por imagem com uma velocidade, sei lá, muito superior a um ser humano. Ou seja, medicina diagnóstica que dependia de um olho humano não depende mais. Bom, você definir uma linha de defesa em direito, advocacia, também é uma coisa que está sendo automatizada rapidamente. Soluções de engenharia, projeto de engenharia, que era uma coisa que exigia um cabedal absurdo de estudos. Você bota no computador, o computador ele gera a estrutura para você, a estrutura que você quer construir, ou o mecanismo que você quer construir. E a mesma coisa está acontecendo em outras áreas tão prestigiosas do passado. Enquanto áreas super desvalorizadas, tipo enfermeiro, professor de ensino fundamental e médio, convenhamos, né? Não são áreas glamurosas da sociedade, né? Tendem a ser no futuro. Por quê? Porque sabem habitar o mundo VUCA. Você que já foi internado no hospital sabe muito bem o que é a vida de um enfermeiro, né? Eu passei por uma internação há pouco tempo, cacete, eu fiquei com pena dos caras. Eles têm que lidar com
o imprevisto o tempo inteiro. A vida deles já é VUCA desde sempre, né? É um cara berrando aqui, é um cara ali esperneando a colar, é um cara falando coisas incoerentes. Aí o cara toma uma anestesia e começa a falar em outra língua. Já aconteceu na minha frente isso. E aí o cara tem que lidar com isso, do jeito que acontece. Ou seja, esse desemprego estrutural tem a ver com o mundo VUCA. Vocês querem fazer algum comentário, alguma coisa? Porque agora a gente vai entrar numa provocação divertida aqui. Acho que podia abrir se o pessoal também quiser fazer alguma colocação. Exato. Antes da gente mudar de pauta, né? Estamos aqui, pessoal. Fiquem à vontade. Não, silêncio concordante. Silêncio concordante. Nesse caso, o silêncio ansioso que vem pela frente. Espero eu, né? Ou então o silêncio de tá enfadonho esse negócio, né? Talvez. Mas, enfim. Pessoal, você deve conhecer esses setores, né? Acho que isso é um outro aspecto interessante no mundo contemporâneo, que é a transformação profunda nas matrizes produtivas e socioeconômicas, né? E o impacto que isso tem na maneira que a gente trabalha, organiza os grupos de trabalho, organiza nossa vida profissional e organiza empresas e associações ou empresas públicas, enfim, órgãos públicos, ou seja, o impacto que isso tem na sociedade como um todo, né? E só para relembrar um pouquinho, não sei se todo mundo lembra quais são os setores da economia, né? Os 3 primeiros, eles são bastante conhecidos, né? Se trabalha com isso desde a década de 50 do século 20, que é entender a economia como separada em 3 setores importantes, né? O setor primário, o setor secundário e terciário. E aí está um pouco descrito aí na imagem o que cada um deles faz, né? O setor primário é basicamente tirar coisas da natureza. O setor secundário é transformar essas coisas em coisas úteis para nós. E o setor terciário tem a ver com comercializar isso, é uma coisa adicional, serviços que a gente consegue prestar, independentemente, isso é muito importante, independentemente se a gente vai transitar objetos ou produtos entre nós, né? É uma coisa mais sofisticada, uma coisa mais intangível, no entanto, mais importante. E aí o setor quaternário ele nem era contabilizado, pessoal. Inclusive, hoje em dia, se vocês entrarem nos órgãos que trabalham com estatística no mundo, o setor quaternário nem aparece. Muitas vezes não é nem calculado, mas a gente consegue ter uma ideia dele fazendo algumas derivações aí. Aí eu faço uma pergunta para vocês, aí eu ia até pedir para vocês agora abrirem os microfones e se manifestarem. Do PIB brasileiro, pessoal, né, do Produto Interno Bruto Brasileiro, que está hoje em dia em 7 bilhões de reais, mais ou menos, 2 trilhões e meio de dólares, mais ou menos, né? É um PIB grande pra cacete, né? Quanto desse PIB está no setor primário, quanto está no secundário, terciário e quaternário. Para simplificar nossa vida, pode ser em porcentagem, tá? Vamos lá, pessoal. Palpites. Se você souber, pode falar também. Se você já viu esses dados, pode falar. Se você acha da sua cabeça, manda bala também. Não é prova. Falem à vontade. Mas quem já viu o Caio falar sobre isso, não, né? Quem já viu, podia guardar um pouquinho. Tem o Bruno, que já fez, estava lá na GV. Então, quem já viu, espera um pouquinho. Quem quer chutar vontade, aí? pessoal. Se quiser escrever no chat também. Legal, divertido. Tá, eu não sei qual é a resposta, mas Pode eu chuto chutar. que o setor terciário é o maior. Sei lá, 50%. Setor terciário é maior. Legal. Quanto você acha? 50%. 50%. Interessante. Não vou nem confirmar, nem desconfirmar. Fiquem à vontade. Quem mais, pessoal? Bom, pelas propagandas da Globo de que agro é vida, agro é isso, é aquilo, eu acho que setor primário, acho que deve ser uns 80% do setor primário. Maravilha, interessante. Boa. Também não vou nem confirmar nem desconfirmar. Quem mais? Eu acho que deve ser no setor terciário uns 90%. Acredito eu. Interessante. Eu acho que é o setor terciário, muito pelo que a gente está vendo dos impactos da Covid, né? Então, todo mundo fala muito sobre o setor de serviços. Eu acho que a maior participação deve ser uns 75% do PIB, mais ou menos. A gente não é muito forte em indústria, né? O Brasil tem um desmonte da indústria, então eu acredito que seja o último. E o setor primário, por conta do agronegócio, deve ser um pouco maior do que o secundário. Perfeito. Davi está fazendo todos os cálculos ali, Davi. Olá, meu. Que isso? Quem dá mais? Falou, já tem que servir para alguma coisa, né? Não é só cenário, né? Davi virou bookmaker, pessoal. Tá fazendo aposta ali. Quem dá mais? Alguém mais, pessoal?
Quem se arrisca? Só falar do setor quaternário, que, em contrassenso, né, ele deveria ser o mais importante para as nações na América Latina, né? Aí eu tenho a sensação que você deve representar 2 ou 3% no máximo aqui no Brasil. Perfeito. Maravilha. E aí? Alguém mais? Então, vou dar uma olhada nos resultados que o Davi colocou lá. Você consegue ampliar ele, Thiagão? Foi bem diverso, né? Acho que o Davi tem... Deixa eu ver. Eu tenho que sair? Então deixa eu sair daqui. Pera aí, vamos voltar lá. Aí tem que fazer o... Eu vou lendo para vocês, deixa eu sair da frente. Vamos lá. Ó, o primeiro chute foi 50% terciária, depois 80% primário, terceiro chute 90% terciário, quarto chute 75% terciário, terceiro chute 3% no quaternário. Legal. Vamos revelar. Doido. Se eu puder, deixa eu provocar vocês. Enquanto eu vou abrindo lá, eu vou mostrar para vocês, tá? Enquanto eu vou abrindo, eu não sei quem foi que falou a respeito do setor secundário, que deve ser menor do que o primário. Qual que é o seu nome? Era uma voz feminina. Acho que fui eu. Você, Camila. é a sua avó? Camila, perfeita, Camila. A Camila já fez até uma hipótese de por que cada setor é do tamanho que for. Vão pensando aí, por que será que assim, até o Fernando também fez uma hipótese de por que será que o setor quaternário, né? Aí teve alguém que falou, uma moça, falou que, pelo que eu escutei na Globo, deve ser o primário. Vamos lá, então. Vamos ver, pessoal. Esses dados que eu vou apresentar agora, eles são aproximados, tá? Se você procurar em lugares diferentes, você vai encontrar valores diferentes. Mas você não vai encontrar valores muito diferentes do que está aqui. Eles estão em torno do que está aqui. Então, você vai ter flutuações de, no máximo, 2 pontos percentuais para cima ou para baixo, alguns deles, tá? Então, quais são os setores, né? Por incrível que pareça, são esses, né? O setor primário no Brasil é 5%, em torno disso. Em alguns lugares você vai encontrar até 7%, 8%, mas nunca passa de 10%, em nenhum levantamento que eu vi nos últimos anos. O setor secundário é 20%, mas tem alguns lugares que você encontra até 25%, 27% em alguns lugares. O setor terciário, de fato, é o maior. Tem lugares que você encontra 75%, outros você encontra 69%. E o setor quaternário você não encontra dados. Isso aqui é uma estimativa a partir daquilo que a gente sabe que no setor terciário, na verdade, deveria estar sendo classificado como quaternário, mas não o é, por enquanto. Então, o setor de educação, o setor de tecnologia, programação, engenharia de software, por aí, você acaba fazendo um cálculo, você chega mais ou menos no valor aproximado desse. Pessoal, é importante falar um pouco de história, tá? A produção hoje, no setor primário e secundário no Brasil, nunca foi tão grande. Boa parte do discurso que a gente tem hoje em dia, um sucateamento do setor secundário, da indústria, é um discurso um pouco de um reclamismo aí da Fiesp e outras federações da indústria do Brasil reclamando que eles poderiam estar maior ainda, mas eles não pararam de crescer. Aconteceu sim um processo de automação industrial aceleradíssimo nos últimos 40 anos, que mudou o perfil completo de uma indústria. Uma indústria hoje em dia não tem mais nada a ver com uma indústria como ela era na década de 70. Nada a ver. O Brasil já foi um país profundamente industrial, pessoal. Na década de 70, mais de 50% da economia brasileira era indústria. E o foco era a exportação. Então a gente tem, é interessante, o Brasil já foi um país industrial. Então, só que hoje, então como é que é possível que a gente tenha parcelas tão pequenas do PIB? Isso está explicado aqui, pessoal. Isso tem a ver com o ticket médio em cada setor. Não sei se todo mundo conhece o conceito de ticket, mas tem a ver com o preço que se paga por algo, de maneira muito genérica, né? Ou seja, qual que é o ticket médio que eu vou pagar em cada setor? Então, imaginando que o ticket médio, eu uso esse exemplo um pouco para dar... Eu falo muito lá com o pessoal do Pará, né? E aí eu brinco com eles falando a respeito do açaí. Então, uma vez eu perguntei para um grupo que estava lá, eles não conseguiam chegar num consenso de quanto vale uma tonelada de açaí, né? Extraída no campo, né? No campo, nem é campo, lá no meio da floresta, né? Quanto que é essa tonelada? Aí eu falei, vamos fazer o seguinte, é X, não importa o valor, X. Uma tonelada. Quanto vale essa mesma tonelada processada, embalada, rotulada, congelada, prontinha para exportação ou para vender para grande consumo em outros lugares? Aí o valor varia, tá, pessoal? Mas ele é, no mínimo, 5x daquele X. Ou seja, se o cara vendeu aquela tonelada de açaí não processado, recém-extraído por R$1.000, ele vai vender esse açaí processado entre 5 mil e 10 mil. Outro pode ser até mais, né? E são valores aproximados, de novo, tá, pessoal? Isso aqui é só um exemplo genérico, tá?
E aí, quanto vale essa mesma tonelada numa tigela servida numa padaria da Vila Madalena? Imagina isso. Não é uma tigela só na tonelada, né? Você vai ter quanto, sei lá, milhares de tigelinhas daquela mesma tonelada. Quanto vale? Esse ticket vai subir aí para 30, 50x, né? Pode até ser mais. Agora, quanto vale a informação que você consegue extrair desse ciclo produtivo do açaí? Você reparando que eu dei um salto, né? Parei de falar a respeito da venda do próprio açaí. Eu estou tentando agora ver quanto vale a informação. Se você não faz a mais pálida ideia de como usar a informação, e é muito comum, né, os empresários não entenderem como fazer isso, porque isso exige um pensamento que é complexo, ele tem que ser baseado na complexidade, você não vai ganhar nada, não vale nada essa informação. Você vai jogar ela fora, literalmente. Junto com o caroço de açaí, junto com a embalagem, outro lixo é a informação que você poderia gerar. Agora, se você souber usar essa informação, é bem provável que você consiga ganhar ainda mais do que você ganharia no terceiro setor. Pessoal, o que acontece? Por mais que o primeiro setor, o setor primário no Brasil, ele é enorme, nós somos de fato, o agro é vida de fato, né? A gente de fato produz soja e milho e boi pra cacete, pessoal. A gente é campeão mundial de vários setores agrícolas. Só que isso não custa nada, pessoal, não vale bolhufas. É commodity. Commodity tem um valor baixíssimo, né? Quando você vai indo para os setores mais avançados, você vai tendo valores cada vez mais altos. O que significa, pessoal, estarmos em 70% no setor terciário? É um fato histórico. Significa que nós habitamos hoje um mundo pós-industrial. Fala-se de um mundo pós-industrial há mais de 60 anos, pessoal, que a humanidade entraria num período pós-industrial. Não sabemos quando no futuro, mas já estamos gradualmente migrando para uma sociedade pós-industrial. Isso já é um fato hoje, já estamos nela. Bom, quando que a gente vai entrar numa sociedade da informação, uma sociedade do conhecimento, da criatividade? Quando? Bom, a gente pode começar a cogitar em termos de tempo. Vocês conseguem perceber, quanto tempo demorou para a gente inventar o primeiro setor? Quanto tempo demorou para a gente inventar o segundo setor? Quanto tempo demorou o terceiro? Por aí vai. Você vai perceber que as transições aconteceram em períodos históricos conhecidos, né? Aqui no começo foi a famosa Revolução Neolítica, depois veio aqui o setor primário, né? Ele se transformou, a sociedade migrou para o setor secundário durante a Revolução Industrial. E nós estamos passando agora por uma revolução dos serviços, né? Fala-se muito de serviço hoje em dia, né, pessoal? O setor terciário é tudo. Também é vida, né? Bom, vocês estão percebendo que tem um processo exponencial aí, né? Se é um processo exponencial, quer dizer, então, que talvez em 10 anos a gente vai estar numa sociedade quaternária? É possível pensar isso? Bom, se isso parece algo distante, imagina uma sociedade de artistas, consultores, designers, pensadores, físicos, cientistas, biólogos, gente que produz conhecimento, né? Que coisa romântica, linda. Isso eu não consigo vislumbrar isso. Eu não consigo vislumbrar uma sociedade baseada na informação. Bom, então vamos fazer uma coisa. Muitas vezes é mais fácil convencer as pessoas pelo terror do que pela alegria. Então vamos pelo terror. Existe hoje em dia, já disponível, um serviço que você pode se cadastrar, tipo Uber, sabe? Uber. Quero ganhar um dinheiro extra. Vou me cadastrar no Uber e dirigir um carro para ganhar dinheiro por aí. Legal. Tem um serviço similar a ele chamado Amazon Mechanical Turk. Turco mecânico da Amazon. O que é isso? É um serviço que você se cadastra, você entra lá, você deixa o seu laptop, seu computador aberto o dia inteiro em casa e você fica recebendo de tempos em tempos perguntinhas. Perguntinhas assim do tipo, escuta, o que você está vendo nessa foto? Aí tem um palhaço com uma faca na mão. Aí você responde, um palhaço com a faca na mão. Aí vem uma segunda pergunta, essa foto te dá medo ou te dá alegria? Porque é um palhaço, né? Dá medo. E por aí vai. Coisas que exigem um pensamento humano, altamente sofisticado, que envolve acesso à cultura, vivência, etc. Coisa que o computador não tem, por enquanto. Por quê? Por que está sendo feitas essas perguntas para você? É porque você está treinando uma máquina que está aprendendo. Você é o treinador de uma máquina, fazendo machine learning, aprendizagem de máquina. E você passa o dia inteiro respondendo perguntinhas dessa natureza. O dia inteiro. E você contribui para treinar uma máquina para ficar mais inteligente em questões extremamente complexas, como reconhecimento de imagem, visão computacional, avaliação de situações empáticas e por aí vai. Um monte de coisa que se desenvolve hoje em inteligência artificial, né? Agora, imagina a vida de um cara que trabalha nesse Uber intelectual. Desculpa, Davi, fala aí. Não, eu ia falar que o Thiago Lacerda fez um comentário que ele tem um amigo que mês passado ganhou 10 mil reais trabalhando no Amazon Turk. É mesmo? Parabéns, olha que legal. Depois, conta pra gente, Thiago, o que ele ficava fazendo o dia inteiro lá no Mechanical Turk?
Depois posso até mandar os prints que ele mandava aqui, mas basicamente era ficar reconhecendo mesmo, né, o que tinha em cada imagem, o que era, se a pessoa estava usando máscara, se estava sem máscara. E aí tinha coisa que ele fazia até, por exemplo, que estava em um idioma completamente aleatório, ele ia pelo Google Translate, traduzir e conseguia ir trabalhando também. Então, mas era sempre reconhecendo o que estava naquela imagem, né, para ensinar o robô a identificar aquilo ali. Perfeito. Que fez uma graninha, né? Fez uma grana, não, 10 pau por mês tá bom, né? Tá legal. 10 mil reais ou dólares? Essa é a pergunta. Foi reais. 2 mil dólares, mais ou menos, né? Com essa paridade de dólar, tá valendo a pena, né? Mas, assim, o que é importante aí é que a gente imagina, certamente, se o cara vai trabalhar no quarto setor, ele vai ganhar mais do que no terceiro, certamente. Mas imagina o que ganha um consultor quando trabalha, né? Que está no quarto setor. É bem diferente desse valor aí, né? O consultor que está bem trabalhando bastante, é mais do que isso. Mas é interessante, né? Porque essa uberização da mente não tem nada a ver com aquela visão romântica linda de imaginar uma sociedade de artistas, cientistas, pensadores, críticos, enfim, gestores, trabalhadores do poder público que trabalham com gestão, por aí vai. É uma coisa bem menos interessante, né? Por mais que o amigo do Thiago tá se virando, acho que Thiago, não sei se é o sonho dele ou não, né? Para ser o resto da vida. O que você é? Eu sou o Mechanical Turk da Amazon. Eu me orgulho disso e tá tudo bem. Vou assim até morrer, né? Nada contra, pessoal. A gente sobrevive como pode, né? Não vou eu criticar ninguém. Mas imagino que isso não seja o sonho de vida dele, né? Sim, total. Ele até falou assim que ele teve conhecido, ele montou meio que um grupo de pessoas que faziam isso, e aí tinha gente querendo largar o serviço para fazer esse negócio da Amazon, mas ele mesmo entendeu que daqui a pouco acaba a mamata, né, entre aspas. Então ele tá levando só como segundo trabalho ali. E que tava fazendo, que até então, né, tava fazendo mais dinheiro que o trabalho principal dele, mas com tempo limitado, né, que é por acaba. Perfeito. Então, o que acontece, pessoal? Estava só contando essa história do Mechanical Turk para a gente vislumbrar como, de repente, a gente pode ter uma sociedade de pessoas trabalhando no Mechanical Turk ou serviços similares, né? Nada impede isso. Ou seja, a transição para o quarto setor acontece rapidinho, pessoal. A gente não adotou o trabalho remoto rapidinho também? Não, isso é impossível. Quantos gestores, pessoal? Eu trabalho bastante com transformação organizacional, especialmente novas abordagens de gestão de grupos de trabalho. E trabalho remoto é o tema que mais se falava e era difícil. Os gestores falaram, não, é impossível, trabalho remoto não funciona, né, Caio? Não tem como fazer isso. Bom, acho que todo mundo dobrou a língua, né? Na verdade, mordeu a língua, né, ao falar sobre isso, porque aconteceu. Bom, então, pessoal, essa é uma visão do VUCA que a gente pode imaginar. Eu acho que vale a pena fazer uma pausa, né, Thiago, Davi? Não, eu acho. Pra gente Vamos fazer trazer a galera aí para conversar. O Eric falou aqui também que isso é uma coisa que eu também já conversei com o motorista do Uber, que no começo eles ganhavam muito a grana assim mesmo, que ele falava que nem trabalhava muito tempo por dia e tirava uma grana muito boa. Hoje é aqui, na faca no pescoço também, né? Doido isso, né? Os modelos. E aí, pessoal, como é que isso tudo que a gente foi falando ressoa com vocês? A saúde mental dele tá meio pifada. Você tá perguntando do amigo do Thiago, Raquel? Não, porque eu lembrei da galera que modera conteúdo, sabe? Modera conteúdo em chat. Tem até um documentário sobre pessoas que moderam chats sensíveis e grupos de Facebook sensíveis, enfim, ficam moderando esses posts, né? E a galera sai completamente pirada, porque, óbvio, é conteúdo sensível e, enfim. E aí, como você tem que dar o aprendizado para o robô, também você pode vir a ver coisas que te deixam meio pifado, não? A turma que trabalha moderando conteúdos, né, Facebook, isso tudo, né? Sim, tem um documentário super forte sobre isso, até antigo. Antigo já é pré-pandemia, a gente já fala antigo agora, né? Mas tem uns anos já esse documentário, ele é bem forte, é sobre essa realidade aí das moderações. Até um amigo meu está em Portugal e falou, eu vou trabalhar aqui, está fazendo doutorado,
preciso ganhar uma grana, euro a R$ 6 e tal, vou moderar aplicativo. Eu falei, putz, vê isso aí, porque aplicativo não deve ter tanto, né? Conteúdo sensível, mas realmente chats e comunidades realmente tem. Sem dúvida. Que é uma outra coisa também, eu acho, né? Que a gente hoje já fala muito, ainda é uma novidade se preocupar com coisas que deixam a gente, vou usar aí essa expressão que eu usei, pifado da cabeça, ou seja, né? Mas está lá na lista, eu fui lá ver a lista do Caio, terapeuta também não vai acabar, não. Terapeuta tá com a listrinha preta lá. Cada vez vai aumentar isso aí. E vai ter que, né? Mas eu acho que cada vez vai se pensar mais sobre isso, talvez, tomara também, né? Sim. Tem uma outra consequência desse mundo Sevilla, o mundo VUCA, que é a capacidade de transitar entre áreas de conhecimento, transitar entre atuação profissional, entre carreiras. Teve uma estatística, saiu um tempo atrás, estatística não, foi uma previsão, na verdade, uma hipótese que circulou e bastante plausível, que a maior parte das pessoas que estavam nascendo naquele período, fazendo uns 10 anos atrás, teriam ao longo da vida provavelmente mais do que 5 carreiras, sendo que 3 delas eram desconhecidas naquele momento. Eram coisas que a gente nem conseguia imaginar o que seria a atuação profissional dessa pessoa que estava nascendo em 2010, por exemplo. Acho que vocês estão passando pela mesma coisa já, né? Ou seja, não é só daqui a 30 anos, é meio hoje isso, né? E isso tem a ver com uma situação que é como que a gente se prepara para isso? Como é que a gente cria plasticidade mental? Não estou falando só de neurologia, né, pessoal? Estou falando a respeito de capacidade de trânsito mesmo, né? Que você desenvolve que nem você flexionar um músculo, né? Mental, nesse caso. Para você conseguir transitar entre áreas de conhecimento, entre formas de atuação profissional, tipos de articulação com grupos de trabalho, métodos diferentes. Esse trânsito tem muito a ver com meta. Até porque a palavra meta design, meta no sentido geral, até porque a palavra trans no latim, ela tem um significado muito similar à palavra meta no grego. Então, metamorfose, transformação, por aí vai. Então, quando a gente fala de trânsito, a gente está falando a respeito dessa capacidade de meta, a capacidade de perceber o que há de diferente e o que há de comum entre as coisas, né? E isso tem a ver com esse mundo VUCA mesmo. O mundo volátil é um mundo que exige uma plasticidade muito grande, né? Então, eu trabalhava com evento físico, imagina. Ale Serrano, né? Você conhece? Caio Fernando Dia, eu trabalhava também. Né? Sim. Pô, olha só, Fernando. Puta que pariu. Eu conheço o Fernando há mais de quase 40 anos. Cacete. Então, a gente trabalhava em agência de evento, cara. E aí, agora que não bate mais madeira, não põe um bagum, não põe um LED, né? Como é que é? Então, E aí, assim, como é que tá? agora, depois de uns meses, se entendeu essa coisa do estúdio, né? Tem muita coisa indo para o estúdio. Eu estou aqui ouvindo vocês escrevendo um projeto de evento, porque eu saí de agência na pandemia, eu não fui demitida, mas eu falei, gente, não faz sentido. Não faz sentido, preciso mudar. Então, essa coisa aí da plasticidade, eu falei, preciso tirar um tempo, porque eu preciso ir para outro lado, não sei se é frente, trás, lado, esquerdo, direito, mas outro lado, outro caminho. E aí peguei um job aqui de freela e eu estou percebendo exatamente isso. As pessoas estão com os mesmos processos. Não dá, é impossível. Ninguém usa um Miro, ninguém usa um... Caraca, entendeu? Então, é meio... Você parece que está entre duas, sei lá, realidades, e só que é um meio, uma área muito arraigada, porque era muito glamurosa, né? Então, era assim e pronto. E, enfim, tá acontecendo digitalmente, streaming pra caramba agora. E estou fazendo um projeto de 3.000 pessoas digitalmente. Então, o negócio tem que acontecer de algum jeito, juntar pessoas da empresa anualmente, né? Aquela coisa de convenção. Vai acontecer digital e a gente, como evento e planejadores, assim, fica tentando trazer essa coisa de experiência mesmo para não
deixar as pessoas de 8 às 18 só ali passivamente numa tela de computador. Uhum. Mas dentro desse processo do criar, que deveria ser mais evoluído, não está evoluído. Eu pedi demissão em julho de uma empresa, outra que não é essa que eu estou fazendo o job, e nada mudou. Uhum. Do jeito de fazer, loucura. Assim, É loucura. eu vejo loucura. Assim. A gente conversou Interessante isso que a muito. Raquel tá falando. Tiagão, fala. Não, ia só dar um exemplo. Nós três, a gente teve muito contato com uma grande agência de eventos aqui de São Paulo nesses últimos meses, também com essa mesma dificuldade. A gente até propôs lá, a proposta tá rolando lá, mas para isso, e a nossa provocação era essa. Mas se eles procuraram mudar. Você, já é um passo muito grande. Eles muito identificaram, diferente. assim, porque a primeira coisa que eles fizeram foi replicar o modelo tradicional, por exemplo, de show, né? Naqueles shows com as pessoas dentro dos carros, Isso, assim, live. né? Foi uma loucura isso. E live, né? Foi primeiro live, depois veio aquela onda de encher os estádios de carro também para ver shows de longe. Não, stand-up comedy dentro de carro, gente. É uma loucura, né? Eu desacreditei quando vi. Mas e tem uma visão disso tudo que a gente estava falando da economia da informação um pouco mais otimista, talvez, do indiano radicado nos Estados Unidos, chama Naval Ravikant, que ele fala que talvez a gente vai dar um salto uma hora para plataformas que permitam que a gente contrate e também disponibilize nossos serviços com maior valor agregado no mesmo formato que o Uber proporciona hoje, né? Então, imagine que a gente possa conectar com várias plataformas, que a gente possa oferecer os serviços que a gente fornece de criatividade, de design, de pesquisa, de ciências, enfim, e tudo isso de uma forma também mais global, assim, né? Como o Uber fez e outras plataformas fizeram. E isso pode ser um salto muito interessante até para essa economia toda, né? Que a gente possa se conectar com projetos de vários tipos, de vários lugares do mundo, independente se a gente está territorialmente morando num lugar ou outro. Teve outra... Meu sonho acabaria com as agências, né, gente? Que hoje detonam o criativo e o conhecimento. Então, exatamente. Na pandemia tiveram alguns países, eu não vou me lembrar de cabeça quais, assim, alguns países que começaram a proporcionar vistos de moradia temporária agora, assim. Por exemplo, você não vai morar na Bahamas agora e trabalhar. Qual é a diferença de você estar lá nas Bahamas e estar aqui no seu apartamento em São Paulo, né? Então, alguns países começaram a lançar esses vistos de moradia temporária. É muito, muito maluco, né? Tem uma coisa sobre isso, sobre até uma visão positiva sobre essa migração para o quarto setor, que eu diria que é um pouco tarefa nossa. A gente precisa inventar essa transição. Ela não vai acontecer sozinha, né? Se a gente deixar acontecer sozinha, ela tende a não acontecer, do maneira que a gente está imaginando, ou acontecer de um jeito um pouco, sei lá, um pouco sem graça, né? Não vou nem dizer que é apocalíptico, esse jeito Mechanical Turk, né? Mas ele certamente não é uma coisa ideal, né? Não é interessante viver num mundo assim. Mas depende muito da gente começar a inventar outras formas de relacionamento. Então, por exemplo, a minha relação com o mundo VUCA tem muito a ver com uma iniciativa que eu coordeno, que é o Moara, né? A proposta do Moara é acreditar que se a gente está passando por essa transformação tão profunda das relações culturais, comerciais, geopolíticas, por que é que a gente considera ainda que as inovações mais importantes ainda saem dos países que a gente chamava de desenvolvidos, né? Estados Unidos, Europa, Japão. Por que a gente acha isso? Isso é uma fixação mental, tipo disco quebrado, né? Teclaf. Não sei se todo mundo tem idade para saber o que é um disco quebrado, mas enfim, aquela coisa que se repete, né? Meio chata, assim. Por que não dá para ser diferente? A provocação que eu faço sempre com o Moara lá, para o pessoal do Pará, é: vocês conseguem se imaginar tendo relevância global, uma relevância global tão interessante que você consiga exportar o seu conhecimento, não exportar açaí, exportar o seu conhecimento. As pessoas falam: mas o que eu tenho de tão especial? E eu, conhecendo a cultura paraense, especialmente a cultura belenense, tem coisas especialíssimas lá, coisas que não tem em nenhum outro lugar do mundo. Acho que tem um exemplo que eu até dei aqui já, se não me engano, que é uma iniciativa de um grupo de cientistas, são todas mulheres, oceanógrafas, biólogas,
cientistas em geral, que chama-se Ame-Tucunduba. Tucunduba é um rio na periferia de Belém, que é um rio que está perdido no meio da cidade, um rio que se perdeu pelo tecido urbano. E a iniciativa delas é o seguinte, é criar programas educacionais para demonstrar para a população onde é que está a bacia hidrográfica que aquela população habita. Toda cidade do mundo, sem exceção, está fundada em cima de uma bacia hidrográfica. Ela só está ali porque tem água, então é sempre em cima de rios. E quase todas as cidades do mundo são amnésicas, elas não sabem onde estão os rios. Poluem esses rios, tem toda uma complexidade de saneamento básico absurda, polui, depois tenta limpar, uma dificuldade, porque as pessoas não sabem de estar lá. E elas têm um programa interessantíssimo de educação para ensino fundamental e médio, para conscientização a respeito das bacias hidrográficas. Trabalham com saneamento básico, é um trabalho brilhante. Eu perguntei para as moças, vocês percebem que isso tem relevância global? Esse programa de vocês serviria para Amsterdã, por exemplo? E lá em Amsterdã, que eu saiba, não tem um programa como esse relacionado a isso. E é interessante, né? Por que surgiu lá? Porque lá a relação do belenense com a água é muito íntima. Então ele sofre muito quando ele perde a relação com a água. Então elas percebendo isso, desenvolveram o programa. Bom, você pode levar isso quando você quiser, até onde tem pouca água. Vai para Dubai, lá também tem rio, porque é de lá que sai a água que os caras bebem. Então também serviria para lá. Ou seja, quantas outras iniciativas? Não vou ficar citando iniciativas do Moara. Quem quiser depois entrar no Instagram do Moara, vocês podem olhar lá. Chama Movimento Moara. Dê uma olhada lá. Ou seja, o VUCA não é só fruto de desespero, né, pessoal? É fruto de oportunidade. É fruto não, pessoal. Pode gerar frutos que tem a ver com oportunidade. Então. Exato. E o Moara é um projeto muito legal. Desculpa, Davi, o Moara é um projeto muito legal para acompanhar e entender mais empiricamente o meta design, assim, né? Porque ele é isso, ele é meta design puro, assim, né? Ele provoca que as pessoas pensem em soluções locais conectadas globalmente, por exemplo, como essas que o Caio citou, né? É genial. Muito legal. Davi, você falou um negócio? Não era eu, não. Ah, não? Mas eu sempre tenho coisa para falar, se precisar. Mas, pessoal, aí eu queria ver se tem outros comentários também, né? Quem participou também dos outros, ou o Caio fez essa pergunta, né? E aí, como é que bateu isso? Como é que vocês veem isso? Acho que a Raquel fez uma fala legal, assim, de como ela percebe isso nos projetos que ela está inserida, na realidade dela. Acho que seria legal também, se alguém quiser, né, compartilhar. Caio, é o Bruno que está falando. Tudo bem? Do Jóia, Caio. Eu tenho um ponto que eu estava colocando com um amigo meu que é terapeuta, e tem muito a ver com outro lugar que eu trabalhei muitos anos na Discovery Channel, e tinha um negócio que a gente falava muito que todo mundo assiste Discovery porque tenta sempre olhar para a tela como uma janela para o mundo, né? Uhum. E a base de você olhar para um programa de aventura, por mais fake ou não que ele seja feito, é porque você está o tempo todo com tantas telas com você que você já não sabe mais o que é real. E o que eu senti hoje eu não trabalho mais na Discovery, eu trabalho com tecnologia e outras coisas, mas o que eu senti hoje, hoje mesmo, dia de hoje, é que eu tenho tantas telas que eu já não aguento mais ficar mais nenhuma tela. Né? Então, cara, isso para mim é um puta problema, porque a janela que eu tenho do mundo hoje, que eu trabalho o dia inteiro em casa, é tela. Ou é essa que eu estou usando aqui agora, do meu Mac, ou é meu celular, ou é a TV do meu quarto ou da sala. Eu estou sempre numa tela. Só que isso está me dando uma estafa mental. Absurda. Uhum. Eu não quero mais ver tela. Fim de semana, para mim, assim, eu desligo tudo. Se puder tirar a chave geral do meu apartamento, eu desligo. Caramba. E eu acho que isso não sei, acho que isso é uma fobia que está começando a gerar, talvez. É desesperador, né? Eu vou pegar esse gancho do Bruno, porque tem a ver com um conceito muito interessante que foi desenvolvido por um colega meu, um grande amigo, que é o André Camargo, que é um educador. Ele fez uma provocação um dia para mim, ele falou a seguinte coisa: Caio, o que está rolando hoje no mundo é mais ou menos o oposto. Ele também é psicólogo, também é pedagogo, ele tem uma perspectiva bem interessante. Depois vocês podem procurar online, André Camargo. E ele fez a seguinte provocação, ele falou o seguinte: na época do Freud, o grande problema era a repressão sexual, repressão da expressão pessoal, então as pessoas eram todas reprimidas, né? E aí, qual que era a patologia mais comum? Era a histeria, que era uma coisa explosiva, né? Uma coisa para sair, eu estou sendo reprimido, eu estou reagindo para fora, eu
eu quero me expressar, eu vou me impor, eu vou dar um jeito, nem que seja a partir do desespero, né? O que está acontecendo hoje em dia? A gente está vivendo o contrário. Teve toda uma... Notem, tá, pessoal? Eu não estou falando a respeito... Vocês vão entender. Vai parecer que eu sou moralista, mas não é. A gente teve uma série de libertações e aberturas, né? Libertação de comportamento sexual, vestuário, forma de trabalho. É uma série de desvínculos que foram sendo feitos exatamente por causa do contexto VUCA, né? Do incremento de complexidade e volatilidade de complexidade. O que está rolando é o que dizia o André Camargo, né? Ele fala que a gente está agora, a grande patologia contemporânea não é mais a histeria, era o oposto da histeria, que é a esquizoidia, é quando a gente dissocia. Tanto a esquizoidia, quer dizer, você se fecha para o mundo, porque você não aguenta mais ver tanta informação vindo e tanta liberdade de escolha, que você não aguenta mais aquilo tudo. E a segunda coisa, que é a esquizofrenia, quando dentro de você tem partições, você tem fragmentações, né? Porque você não é um, você é vários, né? Isso tem a ver com o conceito que eu falei, acho que foi no último encontro, né? Sobre esquizoanálise, né? E a grande sacada do Deleuze e Guattari é exatamente entender que se você estiver no inferno, é melhor você abraçar o capeta. Então vamos fazer esquizoanálise, não psicanálise, né? Mas também tem a ver com outra coisa, né? Que é o que a gente pode fazer a respeito disso, né? O que a gente pode fazer a respeito essas doenças que na psicologia são chamadas de doenças dissociativas, né? A gente dissocia, né? Muito importante frisar uma coisa, pessoal, não é que eu e o André, a gente é moralista e a gente fala, não, pessoal, voltar para a igreja, casamento heterossexual, não é isso, não é isso. É importante essa liberdade, a gente tem que ter ela, né? Essa liberdade, essa liberdade total de escolha. Só que o André ele fez uma provocação muito interessante. Eu falei, mas e André, o que a gente pode fazer com isso? Ele falou, olha, o que eu sugiro é que a gente conscientemente comece a procurar maneiras de ancorar as pessoas em comunidades. A gente tem que criar situações de convivência que a gente consiga trazer as pessoas para uma comunidade para gerar alguma regularidade de convívio que a gente vai inventar. Que regularidade é essa? Não é para a gente retomar o moralismo do passado, as restrições de comportamento, não é isso. É a gente começar a criar ancoramentos sociais para que as pessoas tenham algum senso de pertença. Quem sou eu? Onde é que eu estou? A relação que eu vejo com essa coisa das telas que você falou, Bruno, é que essa saturação que a gente está vivendo hoje em dia, né? Esses múltiplos estímulos de todos os lados que a gente está tendo, e o problema é, esses estímulos são todos, hoje em dia, no momento da pandemia, todos eles tela. E a gente não tem um repertório interno para escapar disso, né? Então, antes da pandemia, você deve lembrar aquela charge engraçadinha que circulou, que era o cara olhando no computador do trabalho e falou assim, e um balãozinho, né? Não aguento mais olhar para a tela má, eu quero ir logo para casa para olhar para a tela boa. Ou seja, eu quero parar para a tela do computador, quero olhar para o meu celular e ver um filminho, né? Aquela coisa. É tela, é tudo tela. Então, e a gente está sem repertório para procurar outra coisa. Estando em casa e estando com tempo livre, você vai fazer o quê? Ah, posso ler um livro. Mas vamos lembrar, né, pessoal? O livro é meio que uma tela também, né? Tudo bem, é um painel feito de celulose, mas é um retângulo com informação dentro. O que mais que a gente pode fazer? É exatamente isso, cara. Eu, por exemplo, cara, assim, o meu dia a dia, acho que todo mundo é assim, você acorda, já tem 3 WhatsApps, você lê no mínimo. Aí, beleza, aí você toma seu café, abre o seu computador, já tem 200 e-mails e o seu celular já tem 300 WhatsApps, que é de amigo, de trabalho, não sei o quê. Aí você almoça com o WhatsApp. Aí você volta, mais e-mail, entra no seu LinkedIn, entra no seu Instagram, volta, aí tem mais e-mails, reunião, que é no computador. Aí você desliga, aí o Netflix te dá um job. Acha o que você quer assistir. Então você tem mais um job. Aí você fala, não, cansei do Netflix, vou para a Amazon. Na Amazon também, cansei, puta, vou para a PayTV. Cara, é sempre uma tela. Então, hoje eu, no meu fim de semana, com a minha mulher, eu tento me desintoxicar disso. Vou para o meio do mato, e a gente deixa o celular num canto, assim, eu não encosto nele. Porque eu não tipo, começou a virar uma fobia para mim ter que olhar e responder ou ter que fazer alguma coisa. Porque a tela, para mim, qualquer uma que seja, virou um job. Né? Do Netflix ao WhatsApp, ao meu Mac, qualquer coisa. É uma tarefa. Eu tô ali, eu tô fazendo. Eu não tô curtindo. Não, e é muito louco, né, Bruno? É um objeto bidimensional a, no máximo, a distância do seu braço, do seu corpo, né? Sim. No máximo. É só Sim, isso. Exatamente. Exatamente. Mas é interessante, né? O que a gente pode fazer quanto a isso, né? Eu acho que uma das coisas, até a gente podia fazer uma ponte agora, não sei o que vocês acham, Davi e Thiago, a gente fazer uma ponte com o programa do curso, né? Para relembrar um pouquinho, não sei se todo mundo já viu,
A gente podia até ter uma saraivada de positivos para quem já viu, para não ficar chovendo tanto no molhado, né? Boa. Só que o Tomás tinha pedido para falar, levantou a mão aí, Tomás, só para... que você... A Raquel também escreveu um textão aqui, meu. colocar Vamos lá. Olá, Tomás. Bem, boa noite, gente. Eu estava ouvindo e acho que conectou muito com alguns trabalhos, né? Toda essa análise que o Caio trouxe sobre o quarto setor e agora essa necessidade de se criar comunidades e agrupar as pessoas por conta da complexidade. Eu sou designer de serviço e tenho trabalhado em team building, né? E recentemente eu fiz uma proposta para um pessoal de eventos também, né? Porque eles não estão conseguindo lidar muito bem com a pandemia. Mas eu queria essa galera de eventos só dá trabalho, meu Deus do céu. Aí, recentemente, eu passei por um processo interessante que uma empresa do mundo financeiro, ela me chamou para entender por que ao começar a pandemia, né, ao começar o isolamento social, por que os funcionários estavam tão infelizes, né? Por quê? Aí um pouco do que vale a pena falar, porque toda aquela parte de que as pessoas estavam sofrendo com muita ansiedade, né, os transtornos que o isolamento trouxe, eu acho que é meio comum. Mas sobre a parte da comunidade e a complexidade, é que o RH ele não conseguia mais controlar os funcionários, né, criar essa comunidade fora do ambiente da empresa. Elas eram muito boas em juntar e organizar essas comunidades dentro das paredes da empresa, só que as pessoas lá, os responsáveis por isso, se viram totalmente perdidos na hora de como é que eu incentivo, como é que eu deixo um time engajado, sendo que cada um está na sua casa com os seus problemas de internet, seus problemas pessoais, cachorro que grita, criança que chora, né? Como é que eu consigo criar esses laços ainda? E aí eu fui lá para tentar ajudar eles, de certa forma. O resultado foi interessante, mas o aprendizado, eu acho que agora conectando tudo sobre que não era uma complexidade só deles particularmente, e não é uma particularidade só do momento que a gente está vivendo. Isso vem de várias construções, e acho que a tendência é ficar maior ainda. Não? Eu acho a conexão que eu acho que dá para dizer aí... Opa! Não, pode falar, tudo fala. Não, rapidinho, porque tem a ver com aquilo que eu falo do curso, a gente pode falar disso e depois ir para a questão do curso. Que assim, que um dos aspectos aí, como é que a gente desenha essas comunidades para de fato elas funcionarem, né? Tem um conceito que a gente vai trabalhar no curso, mas a gente já pode adiantar aqui, dar um pouco de spoiler, que é o conceito de continuidade comunitária, né? Acho que a gente falou no último encontro sobre isso um pouco. Como que a gente pode desenhar práticas que fortaleçam os laços comunitários? Mais do que... Isso também, eu dei o exemplo lá do McLuhan, tem a ver justamente com aquilo, né? Como que a gente cria um ambiente, que o ambiente, o bias, o enviesamento dele é para puxar para a comunidade. Porque qual que é o enviesamento das práticas que a gente está vivendo hoje? O enviesamento dessas práticas, em geral, te puxam para longe da comunidade. Te puxam para o estatuto e para as estruturas normativas, de regra, etc., que são a morte da comunidade. A comunidade tem a ver com laços de afeto e confiança, e não atender uma regra específica, né? Como que a gente desenha isso? E aí, esse é um aspecto importante que tem tudo a ver com isso que o Bruno estava falando, porque a comunidade também tem a ver com o corpo, por incrível que pareça. Então, quando a gente consegue acionar estética é o corpo inteiro participando da percepção, pessoal. Então, quando eu olho uma paisagem, a paisagem está a distância de quilômetros de mim. E é uma árvore se movendo, não porque um animador mega foda da Pixar fez uma animação incrível daquela árvore. A árvore está viva, ela está respondendo ao movimento do vento. E eu estou vendo isso. Todos aqui conhecem a profunda conexão que a gente sente quando a gente olha para uma paisagem. A gente meio que é engolido pela paisagem. A gente fica ali um tempo. E é muito comum as pessoas que não conseguem se deixar engolir pela paisagem também são pessoas que não têm muita facilidade de lidar com estética, por sua vez também não conseguem lidar muito com comunidade, por sua vez não operam bem em comunidade. Tem uma situação, digamos, esquizoide, né, dissociativa, né? Essas coisas todas parecem que são diferentes, mas elas estão conectadas com esse mesmo princípio. É um princípio de dissociação. A gente não se identifica com o mundo à nossa volta. A gente está meio em outro lugar. E a tela não ajuda, pessoal. Por isso que é tão importante. Um dos aspectos fundamentais do curso aqui é a gente trabalhar numa comunidade de práticas. Isso não é uma palavrinha bonita, pessoal. Ai, que lindo, comunidade de práticas. Não, o que quer dizer isso de verdade?
É super importante. Tem a ver com a gente se sentir parte de uma comunidade, mesmo que temporária, e como que a gente pode compartilhar vivência, de fato. Né? Davi, você ia falar alguma coisa? Aí eu me engatei aqui. Eu ia falar uma coisa muito parecida com o que você falou, mas vou falar mesmo assim. Eu ia falar que acho que se a gente tivesse combinado de falar disso nessa hora, da ponte final desse último webinar antes do curso, não daria tão certo. Porque, tentando juntar, também estava pensando nessa provocação que o Bruno fez, que o Thomas fez, e meio amarrar como você amarrou, assim. Enquanto o Bruno estava falando, eu lembrei de um job que o Netflix me deu, há pouco tempo atrás, que eu achei bem interessante, que é aquele documentário das redes sociais. Saiu, a galera comentou pra caramba e tal, que é o do social media. E lá ele coloca, tem discussões que a gente já vê há muito tempo se colocando, né? Mas ele trata e deixa uma linha narrativa do filme de mostrar de como aquilo foi projetado para ser assim. Não é uma casualidade por geração espontânea, ele usa até a palavra adicto, né? De como se constrói interações para te viciar naquele movimento. Ou seja, o Thomas falou depois que foi chamado para repensar práticas da empresa, que era a comunidade, que se foi projetado para ser assim, pode ser projetado de uma maneira diferente também. E aí eu acho que a gente encerra bem nesse ponto, porque essas provocações de como lidar com a complexidade. Não é que a gente quer dar uma resposta e falar, pessoal, sabemos como lidar com essa complexidade, como lidar com as questões das telas, e sabemos como projetar um mundo diferente. Não é essa a ideia do curso, mas é apresentar essa ideia para vocês, de construindo juntos uma comunidade de prática e tentar praticar esses conceitos e essas ferramentas de criação de comunidades intencionais, que aqui a gente está chamando de meta design, e a gente fala delas 4, né? Trabalhar com diagramas, com abstração, com emergência, com procedimentos, de maneira intencional, para a partir de uma comunidade de pessoas, a gente desenhando essa transição para o quarto setor, a gente desenhando como é que a gente pode fazer uma atuação com menos telas, a gente desenhando como é que a interação digital não substitui a presencial, mas provoca que a gente se encontre mais no presencial, né? Não é uma simples substituição pelo fator humano. Então, as respostas no final, não sabemos, mas o que a gente acredita de ir trabalhando nesse tempo é que a resposta a gente vai encontrar juntos. Parece bem Haribo isso, né? Mas é isso mesmo. E a ferramenta de meta-design é um jeito pragmático de conseguir, no mínimo, orquestrar e organizar uma boa conversa de maneira produtiva e encaminhar ações e projetos, levando as ideias das pessoas, né? Por isso que, desde o começo também, a gente hoje foi colocando pontos da nossa vida pessoal na apresentação. Falei, putz, vou me apresentar de diferente. Te convidou para contar um projeto, a Raquel contou um pouco de onde ela vem, o Bruno falou de onde ele está vindo agora, o Thomas do que ele fez. E isso é parte do currículo do curso. Não vai ter um currículo fechado que a gente vai falar do meta design, mas ele vai se construir ao longo do caminho. Então, acho que foi assim uma provocação excelente para a gente fazer a ponte e falar dos pontos do curso e abrir também para uma rodada de perguntas sobre o curso. Muito bom. Boa. Pô, já falou tudo do curso, não dá mais pra falar nada, Davi, depois disso aí. Mas eu vou Nem passar abre aqui. Vai passar. Vou passar. Deixa eu ver se eu acho. Uma coisa legal, pessoal, isso que o Davi falou enquanto o Thiago abre, que assim, a gente não vai apresentar os 5 truques sujos para criar uma comunidade matadora. Não é isso. No entanto, por outro lado, existem princípios metodológicos que sim, a gente pode falar. E dá para trabalhar, dá para construir, dá para fazer. Então, isso a gente pode dizer que de fato vai acontecer. Vou deixar o link aqui para vocês no chatzinho também, para vocês darem uma olhada com mais calma. Teve uma mudança, teve uma intercorrência essa semana com a agenda do Caio. A gente até já avisou todo mundo que já está inscrito no curso. O primeiro dia, ao invés de ser no dia 3, a gente vai puxar para o dia 2, que vai ser segunda-feira, que é um feriado, mas a turma está topando lá. O pessoal que vem respondendo o e-mail que a gente mandou hoje de manhã não está havendo muito problema em mudar do dia 3 para o dia 2. Então, só essa é a mudança do dia 3. Em vez de começar no dia 3, a gente vai começar no dia 2, segunda-feira, às 19 horas, próxima segunda-feira. E um pouco que a gente já passou bastante, né? Então, é uma série de atividades, tanto síncronas como assíncronas. Então, também repetindo um pouco o que o Caio falou nos últimos, as atividades assíncronas, elas não são lições de casa, assim, faça e mostre para o professor, não, vão ser atividades exploratórias mesmo, para construir diagramas, utilizar ferramentas,
praticar bastante esses conceitos que a gente vem falando nesses últimos webinars. Então, é uma série de atividades síncronas e assíncronas, começando ali no dia 2, né, em vez do dia 3, e aí terminando ali na fatídica sexta-feira 13, na outra semana. Que mais de detalhes a gente pode falar aqui? A gente já está no segundo lote, mas se você quiser ainda se inscrever, bate o papo com a gente tá querendo fazer as pessoas entrarem nesse curso aí, já estamos com mais de 20 inscritos, então tem uma turma bem legal aí para fazer esse curso. Alguma dúvida específica sobre o curso, pessoal? Fiquem à vontade aí para perguntar também. Ou não? Eu vi que tem uns comentários, vou aproveitar, porque surgiu uma polêmica a respeito dessa coisa do sofrimento, né, pessoal? Estou vendo aqui a Raquel, também o Eric, a Camila foram num papo paralelo ali, né? Eu tenho muita crença que é possível desenhar de fato essa comunidade, pessoal, e a gente de fato vai prototipar isso durante o curso. A gente tem feito, né? Tanto eu, Thiago e o Davi, em projetos em conjunto e separados, a gente tem feito isso, né? A gente tem percebido que não só é possível, como dá para fazer, e a gente consegue conduzir e funciona. A grande questão aí é a disponibilidade dos participantes, né? É super importante isso para isso poder acontecer. Tem um aspecto, não sei quem daqui já está inscrito no curso, que é muito importante lembrar que é super importante o acesso que vocês vão ter. Eu sei que é redundância em cima do que o Bruno falou, é tela, pessoal, mas a gente sugere que vocês estejam acessando o curso por um computador e, se possível, tendo o celular por perto. A gente vai tentar oscilar entre eles. Inclusive, vocês vão perceber que isso dá um certo alívio dessa sensação de estar olhando para uma tela. Quando você olha para várias, você começa a perceber que tem um espaço entre telas. Isso também pode dar um alívio. Mas, além disso, a gente vai utilizar várias ferramentas sobrepostas, o que permite a gente entender também outras dimensões dessa interação que escapa do online. A gente vai adiante, além disso, né? Alguém perguntou se vai gravar, né? Então, muita gente vem... Eu ia só até abordar isso, né, que o Tomás falou. Muita gente me perguntou também por e-mail se a gente vai gravar as atividades síncronas, né? A gente até pode gravar, muitas delas que a gente fizer aqui pelo Zoom, a gente pode gravar. Tem algumas ferramentas, não sei se o Wonder dá para gravar, eu acho que não, né, Davi? O Wonder não dá para gravar ainda, né? Eu não sei ainda, eu não testei essa função. Eu vou procurar saber, aí mas, assim, a ideia são as práticas, né? A gente até pode gravar, disponibilizar para a turma assistir depois, mas não é o foco, né? O foco, acho que não é assistir o que aconteceu, é participar mesmo e fazer todas as práticas, né? Mas tudo que der para gravar, eu acho que não tem problema nenhum. A gente tenta gravar aqui e depois disponibilizar para todo mundo que estiver inscrito poder assistir depois. Eu queria participar muito. Tem uma segunda pergunta do Tomás aqui, ó, que não tem pré-requisito, tá, Tomás? Perguntou se teria. E a Camila falou que queria participar, mas pelo timing não poderia, para manter informado sobre o próximo curso. Camila, se você deixar também o e-mail com a gente mantém também sempre atualizado na lista de e-mails que a gente tiver, das próximas ações, nossos novos cursos. Também a gente sempre tenta manter atualizado o LinkedIn, Instagram, né, fazendo as divulgações. Acho que dá para manter contato, sim. Sim, se você tiver inscrita se você tiver feito a sua inscrição pelo Simpla, Camila, a gente já está com o seu e-mail no mailing, só ficar atento aí a tudo que a gente vai mandando sim as próximas atividades. Perfeito. Certo? Acho que por hoje é isso, galera, então. Obrigado. Legal, gente. Obrigado aí pela presença. Um abração para todos. Para quem tiver inscrito, a gente se vê na segunda-feira. A Rafaela ia falar alguma coisa, Rafaela? Eu queria falar assim, se me permitirem, Claro. mas é só uma declaração aqui para o Caio Vação mesmo. Mas eu sou orientanda e discípula do Meta Design, vou dizer assim, orientada pelo Frederick Van Amstel, na verdade. Rapaz, que maravilha. Olha só. E aqui, olha só quem está aqui. Não sei, acho que você conhece esse Arquitetura Livre. Cacete, né? Olha lá. Torcendo a tese do Vação. Bom, mas eu queria dizer que o Meta Design ajudou muito. Eu ainda estou na graduação de design,
mas me mostrou assim uma figura macro muito interessante no pensamento projetual, né? E também a importância desse pensamento meta, né? Essa reflexão filosófica das coisas, dessas entidades que participam do sistema. E só deixar essa ressalva de mim e dos meus amigos também, que são orientados pelo Fred, e que o meta design é a nossa linha de pensamento na pesquisa aqui. E é isso aí. Que legal, pô. Muito bom, legal. Deixa a gente saber das novidades também, Rafaela. Manda tudo aí pra gente que a gente vai ficar um prazer acompanhar aí. Legal. Eu não vou participar dessa vez do curso, mas, bom, acho que já sou praticante na pesquisa do Meta Design, então é isso aí. Obrigada, gente. Manda um abraço pro Fred. Pode deixar, eu mando. Legal. É isso aí. Valeu. Tchau, gente. Valeu, boa noite. Rafaela. Obrigado. Valeu, pessoal. Boa noite aí pra todo mundo. Tchau, gente. Obrigado. Valeu, Brunão. Valeu, Fernando, Tomás, Camilas e Raquel, que ainda estão aí.